Então, vamos para o Rio de Janeiro? Vamos para o Rio de Janeiro. Para cá? Espera aí, então. Então vem para cá. Que o Rodrigo Viga já está nos chamando ao vivo, direto do Rio de Janeiro, porque essa imagem que você mostrou para gente é impressionante, né? Paula, Viga, bom dia. Quem está nos acompanhando por imagens viu. Quem está no rádio, a gente transcreve aquela imagem daquele rapaz na Baixada Fluminense tirando de dentro do carro uma moça, provavelmente a mãe daquela criança, sim, né? Exato. E uma criança de 1 aninho e meio, 2 anos, no máximo, instantes antes do carro ser levado pela força da água. É um rio que tinha transbordado ali, exatamente, né, Paula? Exatamente. Rio do Bota ou Rio da Bota, Rodrigo Viga vai conseguir falar pra gente. Além de ter socorrido essa família, ele socorreu a sua própria família também. Rodrigo Viga vai explicar melhor isso pra gente. E a água, olha lá, a gente está mostrando as imagens de novo, né? Para quem está nos acompanhando pelo rádio, a gente está exatamente mostrando o momento em que ele consegue abrir a porta. E até abrir a porta ali é difícil, né? Porque a correnteza vem no sentido contrário, ou seja, para fechar a porta, ele tem de se cuidar primeiro, né? Então ele tenta se escorar em algum lugar e ao mesmo tempo dar suporte, oferecer segurança, força para impedir que a correnteza levasse essa mãe e a criança, né? Embora, porque a água era de uma velocidade absoluta ali. Exatamente. Pouco tempo depois, inclusive, esse carro foi arrastado, né? Se ele não tivesse conseguido salvar essa família, possivelmente essa família teria tido um fim trágico no dia de ontem, mas ainda bem que a coragem desse garoto de 20 anos, inclusive, salvou essa família e outras também, né? No dia de ontem. Viga, conta pra gente. Bom dia pra você. Tudo bem, Paulo? Bom dia para você, para o Colombo, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Ato realmente de heroísmo, que as imagens falam por si só, mas infelizmente chuva novamente virando sinônimo de tragédia aqui no Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros já confirmou 2 mortes por conta desse temporal que atingiu capital, região metropolitana e especialmente, novamente, a Baixada Fluminense. Uma das mortes, inclusive, foi de uma criança em Japeri, após um deslizamento que aconteceu na cidade de Japeri, município da Baixada. E uma mulher também morreu no interior do estado, em Barra do Piraí, após um prédio de 3 andares ceder, e os bombeiros ainda buscam por desaparecidos, tanto nesse deslizamento que atingiu um prédio em Barra do Piraí, mas também em outras localidades aqui do Rio de Janeiro. Uma criança desaparecida no município de Mendes, no interior do estado. Nas últimas horas, por conta dessa chuva forte, Paula já dizia, houve transbordamento de vários rios, inclusive o Rio Botas, que é o mais importante de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, que já tinha sido motivo de dor de cabeça naquele temporal do início deste ano. O Corpo de Bombeiros já atendeu mais de 130 ocorrências, está em estado de alerta, porque a meteorologia, nossa especialista Paula Nobre já antecipou a perspectiva de mais chuva. A gente está aqui na Marina da Glória, lá para aquele evento do G20 de chanceleres que começa daqui a pouco para o seu segundo e último dia. A gente olha para o horizonte aqui, a gente vê o céu aberto em direção ao Cristo Redentor, mas aquela imagem lá no fundo, né, meio embaçada, mostra que o tempo não é dos melhores aqui no Rio de Janeiro. Há de se lembrar, viu, meu caro Colombo, Paulo, 20 espectadores e internautas da Jovem Pan, que no começo deste ano também chuva foi sinônimo de tragédia. Em janeiro, 12 pessoas, pelo menos, morreram em decorrência daquele forte temporal que atingiu especificamente as cidades da Baixada, mais precisamente Belfor Roxo, Nova Iguaçu e adjacentes. Por enquanto, 2 vítimas fatais, uma em Japeri, na Baixada, e outra em Barra do Piraí, no interior do estado. Esse é o triste saldo, infelizmente, de mais uma chuva forte aqui no Rio de Janeiro nas últimas horas, Paulo Colombo. É isso aí. Então, é chuva tão forte quanto ontem, Paula? Não, hoje diminuiu um pouco, mas a questão é a seguinte, o Viga comentou sobre Belfor Roxo, Nova Iguaçu mais uma vez, são regiões onde o solo já está muito saturado. É chuva que vem desde o início do mês de janeiro. Os rios todos pela tampa. Pela tampa, exatamente. Mesmo que essa chuva não seja tão volumosa em algumas localidades, é nível que pode subir mais uma vez, é solo encharcado, o solo, como a gente sempre fala aqui, ele funciona como aquela esponja, absorve e tem risco para deslizamento de terra, sim, é perigo. 2 mortes, se não me engano, o Rodrigo Viga falou agora para a gente, registradas. Enfim, e essas situações complicadas aí no Rio de Janeiro. Tem os efeitos imediatos e os efeitos que vêm no médio e no longo prazo. Dengue, por exemplo, né? Sim, exato. E, aliás, no Rio de Janeiro, as coisas vão de mal a pior, como em boa parte do país, não é, Viga? O governador do Rio decretou estado de epidemia de dengue, não é? E um decreto está saindo hoje aí, com detalhes dessa epidemia de dengue para ações, iniciativas mais céleres, mais rápidas, né, de combate
Aí está aumentando o efetivo de médico, de enfermeiro, está também criando um centro de emergência, tentando reforçar os efetivos para atendimento da população nas unidades de pronto atendimento. As filas são gigantes, a gente vem dizendo isso desde a nossa volta das férias aí, aqui no microfone da Jovem Pan. As unidades de saúde da capital e também do estado estão lotadas, e aí não se sabe se é Covid, se é dengue ou se é uma virose que passou a circular no pós-carnaval. Afinal de contas, o Rio de Janeiro recebeu milhões de pessoas. A gente está aqui na Marinha da Glória, no evento do G20, viu, Colombo? Em princípio, a cidade do Rio de Janeiro passou incólume. Tem sempre aquela dor de cabeça, de queda de árvore, alagamento aqui e acolá, mas o problema esteve concentrado e circunscrito, mais uma vez, na Baixada Fluminense. Se lembra que em janeiro, como vocês estavam falando, naquele temporal do início do ano, além das 12 mortes, que é o que mais pesa, né? É o mais relevante de toda essa história, naquela época, 100 mil pessoas foram afetadas direta ou indiretamente pela chuva que transbordou rios, alagou ruas e avenidas e deixou muitas pessoas isoladas, ilhadas, que até hoje não conseguiram voltar para suas casas, se é que ainda tem casas, viu, Colombo? Valeu, Viga. Rodrigo Viga conversando com a gente ao vivo, direto do Rio de Janeiro.